Bíblia aberta no livro do Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 53. Pastor, tem 53? Tem, irmãos. Capítulo 6, tu nunca chegou no 53, né, irmão? É João. Eu falei primeiro João? Ah, tá. Os irmãos estão ligados. João, capítulo 6, versículo 53 em diante. Quem encontrou, diga amém. O tema da mensagem é: quando seguir Jesus se torna difícil. Tem momentos, irmãos, que seguir Jesus não é fácil. Pesa, não é fácil, é difícil. Sabe, várias pedras de tropeço aparecem, várias barreiras, várias situações variáveis acontecem. E nunca foi fácil. Seguir a Jesus não é fácil. Então, quando seguir a Jesus se torna difícil. Vamos ler então juntos. Diz assim no versículo 53 do capítulo 6 de João. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Versículo 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês, Jesus falando, comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Versículo 59. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Ao ouvirem isso tudo, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Versículo 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. 65. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Versículo 66, indo para o final. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Versículo 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir com estes? Versículo 68 e penúltimo. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Versículo 69 e último.
nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Esse episódio, Jesus está ensinando, como sempre, falando que ele é o pão da vida, que quem comesse desse pão, porque ele é o pão da vida, ele é o alimento que alimenta a nossa vida nas piores fases. Ele falando coisas inefáveis, mas ao mesmo tempo ele estava puxando a autoridade para ele. Eu sou o pão, eu sou o vinho. Se vocês beberem e comerem de mim, lá os seus irmãos comeram lá do maná e morreram. Quem come de mim nunca experimentará a morte. E ele falando com autoridade, com ênfase. E ele se colocando como alguém que iria sofrer e teria que comer desse corpo, beber desse sangue, que é o que nós fazemos hoje através da ceia. O texto deixa muito claro que pessoas que estavam lá não estavam crendo. E como Jesus era extremamente, totalmente espiritual, ele sonda os corações, ele percebeu que tinha gente dizendo assim: que palavra dura é essa? Que marra é essa? Questionando. Aí ele vai lá e responde. E aí, diz aqui, ó, versículo 66, coloca aí. 66. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram a fé. Eita! A gente não está falando de Paulo, de Pedro, de João. João está narrando. Mas quem estava dando o discurso? Dos seus discípulos, mas não os 12, daqueles que seguiam ele. A multidão tinha muitos discípulos. Discípulo significa seguidor. O pessoal estava seguindo. Quando escutou ele falar disso, gente, e o que ele fala aqui, ele estava dizendo assim: eu vou morrer, eu vou arrebentar minha carne por vocês, como cordeiro mudo, eu vou para o matadouro, vão me bater, vão me arrebentar. Mas quem crê nisso e comer desta carne, sou eu, aqui, ó, o verbo vivo, ele é o verbo vivo, o verbo é a palavra. Verbo vivo, aqui, ó. Jesus é o verbo vivo que habitou entre nós, ele era a palavra, se tornou carne e habitou entre nós. O que é comer dessa carne? É comer da palavra. É por isso que as igrejas não estão preocupadas muito com a palavra, porque a palavra é Jesus. Então, quando ele fala isso, beber o meu sangue, comer de mim, o pessoal começou a criticar na plateia. Quem é ele? Ela, cheio de marra. Quem é ele? Ele, como sabia, falou: ei, vocês estão falando isso aí no coração, na mente? E aí ele foi firme. Porque ele é autoridade, ele falou o que tinha que ser dito. O que aconteceu? Daquela galera deixaram de seguir. Aí olha o que ele faz. Ele olha para os 12, aqueles que eram íntimos. Aqueles que verdadeiramente já bebiam da fonte dele há muito tempo e sabia quem ele era. Eles vão lá, aí ele vai lá e fala. Olha só, 66. 66 fala que seus é singular ou plural? Então não foi nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, e quando se fala de multidão, escala-se aí bastante. Voltaram para trás, desistiram de caminhar com ele, porque ele falou isso. Uma verdade absoluta. Quando ele vê isso, ele se desespera. E ele se prostra no chão, nos versículos a seguir. E ele fala: então também eu vou desistir. Porque olhei a galera aí e tal. 66, 67. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Jesus. Sabe como é que é o nome disso? Liberdade. Livre, eu amo Jesus por isso. Ele deixa, e aí ele olha e fala. Só que Jesus perguntou aos 12, vamos aqui imaginar, como a titia Vanessa faz, ela gosta de imaginar, eu também gosto. Para você aprender, você tem que imaginar.
que é uma das faculdades que Deus deu ao ser humano. Imaginação. Você não precisa fazer... não tenho faculdade. Você tem várias faculdades que Deus colocou dentro de você. Imaginação, intuição, tudo isso é faculdade, tá? Eu, usando a minha faculdade da imaginação, eu não consigo ver Jesus, porque ali diz que ele perguntou, sim ou não? Eu não vejo um Jesus assim, ó. E vocês? O que vocês querem fazer? Vocês também vão seguir? Não. Ele olha para os discípulos. E vocês? E vocês também querem? Ele quis dizer assim, agora é a hora. Já que tá, vamos embora. Aí prossegue, palavra. Porque, irmãos, como é que Jesus combateu Satanás? Sempre ele, o afoito, o errado, mas o conectado. Mas o que verdadeiramente queria defender Jesus, e até errava porque queria defender Jesus, amava tanto que quando fala assim, vamos prender ele. Aqui não, irmão. Eita, a espada na orelha de Malcolm. Simão Pedro, ele responde. É muita coragem quando Jesus fala assim, e aí? E você, irmã Paula Gama? Qual é a sua decisão? Não. Olha a resposta de Pedro. Por isso ele foi quem foi. Senhor, para onde iremos nós? Depois de caminhar, a gente sabe como está por aí. Para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nessa frase ele fala Senhor, autoridade. Reconhece a autoridade. Depois ele fala assim, sem o Senhor eu vou ficar perdido, eu vou até a gente vai. Mas a gente vai ficar perdido. A gente vai ter coisa que vai acontecer que eu vou ficar sem direção. Falar, meu Deus, e agora? Isso aqui? Meu Deus, eu não estou entendendo isso aqui que está acontecendo aqui. Meu Deus, é assim mesmo? É aqui, é assim, é assim? Não, eu não quero estar perdido. Porque eu reconheço que tu... Ele não fala que Jesus é perfeito, que Jesus é maravilhoso. Ele fala assim, tu tens o quê? A palavra. Eles poderiam, se eles saíssem de lá, não iam morrer, eles iam para sair por aí, sei lá, encontrar outros mestres, porque tinham, né, outros mestres. E sempre vai ter e tem outros mestres. Mas ele entendeu que ali tinha o que era mais importante para eles. Lembra do caso da nossa querida e saudosa irmã Andréia? Ela falou para mim e para a pastora, pastor, dinheiro nesse momento, que ela sabia que ela não ia levantar dali mais pelo quadro que ela estava. Dinheiro para mim não vale nada, roupa para mim, que ela não estava nem podendo usar roupa, estava tampada. Não vale mais nada. Só duas coisas eu preciso agora e o Senhor está vindo trazer para mim. A bênção de Deus e a palavra de Deus. No último momento da vida do ser humano, só a palavra de Deus tem valor. Dinheiro, nada. Paulo Gustavo, o dinheiro dele ajudou ele a viver? Sim ou não? Se talvez ele tivesse recebido a palavra, ele não teria morrido. Conjecturância. Cada um tem sua história. Então eu quero só destacar para você o seguinte, guarda isso no teu coração, estamos com um tempo tranquilo. Existem momentos em nossa caminhada em que seguir a Jesus se torna difícil. Muitos começam a jornada animado, mas adiante dos desafios duros, porque não é fácil, desafios difíceis para a carne, para a mente, para o coração, para a alma, desistem no meio do caminho. Eu tenho um filme, eu tinha acho que 12 anos. Um amigo meu foi no cinema, eu não pude ir porque eu não tinha o dinheiro, morava lá na comunidade do Macaco Molhado, do Porco Fumado. E aí ele foi, eu não pude ir com ele no cinema. Quando ele voltou, encontrei ele. Olha o nome dele, Cremildo. Cremildo, meu amigo. Aí, quando ele veio do cinema, porque antigamente era assim, né? Você via filme de luta, você queria lutar com todo mundo.
Aí ele me viu, ele já armou assim, ó. Eu falei, o que é isso? Aí ele olhou para mim e falou assim, ó. Não esqueça até hoje, eu vou falar, ó, tem mais de 30 anos, mais de, sei lá, né, uns 30 e poucos anos aí. Desistir nunca, render-se jamais. Ele falou isso para mim. É porque eu vim descobrir anos depois que era o nome do filme. Eu nunca imaginava que tinha um filme com esse nome. Eu pensei que fosse até uma frase que o cara falou. Não, era o nome do filme. Render-se nunca. Não, como é que é? Vamos falar junto no 3? 1, 2, 3. Resistir nunca, render-se jamais. Se um filme ensina isso, eu aprendi na palavra. Eu não tive dinheiro para ir lá, mas eu aprendi aqui. Render-se nunca. Desistir? Never. Ah lá, até a irmã gostou do inglês do pastor. Então, olha isso aqui. No texto de João 6 que nós lemos, Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu e que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não tem vida com ele. A multidão que seguia Jesus pelos milagres e pelo pão, porque Jesus vivia fazendo alimento para eles também. É aquele povinho que comeu 5 pães e 2 peixinhos. Que ele alimentou, a galera levou para casa. Aquela pessoa que ele alimentou ia atrás do que ele podia fazer. Essa história é antiga. Quando você pode fazer algo, eu te sigo. Se eu não posso, ou se eu não quero, ou se eu digo não, a pessoa não te segue. Quem já passou por isso na vida, diga amém. Você teve pessoas na sua família que você ajudou e depois essa pessoa, ela... E o pior, quando a pessoa se adianta e melhora, te larga na pindaíba, vai embora. Você está entendendo? Então, a multidão que seguia Jesus por causa dos milagres e do pão físico não queria o pão espiritual. E quando o chamado se tornou profundo, Deus começou a cobrar. Vocês vão ter que comer de mim, beber da minha fonte o meu sangue. Quando ele falou isso, mais profundo, muitos se voltaram para trás. Essa realidade permanece atual. A pergunta é: o que você fará quando seguir Jesus se tornar difícil? Você vai desistir? Você vai voltar para trás? Você vai rever? Você vai questionar o processo? E vai regredir? Então a primeira coisa é: seguir Jesus nem sempre será confortável. Está sofrendo? Bem-vindo ao clube. Quando eu falo para Deus: Senhor, por que isso? Por que eu estou sofrendo? Ele fala: meu filho, peraí, vem cá. Desde o início, no Jardim do Éden, eu sofri com o ser humano, criei a imagem e semelhança, dei amor, carinho, honrei, fiz tudo. E eles fizeram o que fizeram. Aí eles vão lá, se lasca todinho. Eu vou lá e envio o meu único filho para morrer no lugar deles. O meu filho não fez nada de errado com ninguém, só amor, só fez tudo de bom. O que eles fizeram com o meu filho, Neizinho? Senhor, bateram, humilharam, cuspiram, falaram que ele era beberrão, falaram mal dele, falaram que ele andava com as prostitutas. Olha que maldade. Realmente ele andava, mas com aquelas prostitutas, gente, que entendeu tanto que ele foi tão bênção na vida delas que elas quiseram mudar de vida. E aí começaram a caminhar com ele. Aí o pessoal falava que ele andava com as prostitutas, sentava com os pecadores, bebia, beberrão. Aí Deus falou para mim: e aí? Você quer ser melhor que eu ou melhor que meu filho? Não, meu filho, bem-vindo ao clube. Significa que você está no caminho certo. Está sofrendo? Está sofrendo perseguição, calúnia, difamação ou qualquer coisa contra você? Isso é bom. Me assustaria se eu tivesse rodeado de pessoas ruins, me elogiando. Aí eu fiz uma coisa errada ali, a pessoa vem, pô, aí, achei maneira aquilo que você fez, hein? Aí, vamos apoiar um político ali? Vamos lá? Aí eu vou, não, vou, quanto é? Aí, esse pastor é influente. Esse pastor aí, ó, eu ia estar preocupado com isso. Agora, se você está fazendo as coisas certas e alguém te humilha, o pai, a mãe está fazendo o que é certo e o filho não está reconhecendo, não é sobre ele, é sobre você. O marido está fazendo o que é certo, a esposa está fazendo o que é certo e o outro não está entendendo, não é sobre ele, sobre ela, é sobre você. Então, Jesus, ele estava ali. O pessoal começou a ter comportamento diferente, ele só falou, vamos ver aqui quem não é, quem está, porque eu não estou aí, eu vou continuar.
E aí, os discípulos disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir isso aí? Pô, quem aguenta ouvir isso aí? Isso é duro. Os caras falando essas coisas aí não é fácil. O evangelho confronta a nossa carne, nosso ego, nossos hábitos antigos e a nossa zona de conforto. Se não for assim, não é evangelho. Vocês estão entendendo? Não é evangelho. Eu estava vendo, né, um vídeo de uma igreja. Assim, é uma igreja assim, bem maneira, uma estrutura bem legal. E assim, uma festa, sabe? É uma festa mesmo. Assim, todo culto é uma festa, mas não é festa de celebração para Deus. Não, é uma festa e tal. Aí tem o momento de botar tatuagem. Quem quiser botar tatuagem, vai lá, coloca. Quem quiser tomar um negocinho e tal. Uma igreja até bem famosa e tal. Assim, sabe? É aquela coisa de não tem confronto. Não há confronto. As palavras são bem, né, assim para cima. Você é especial, você é isso, você é aquilo e tal. Não há confronto. Então você vê as pessoas elas ficando confortáveis, porque a Bíblia fala isso. É bom você ser elogiado. É bom você. Agora, é horrível isso que Jesus falou. Eu sou o pão, se não comer de mim. Cara, isso é horrível isso aí que esse cara está falando. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, tem sensibilidade, ou reconhece e fala: meu Deus do céu, eu não estou comendo desse pão. Meu Deus, eu preciso. E aí, os discípulos ele perdeu muita gente. Os 12 não arredaram o pé. Seguir Jesus exige renúncia, entrega, obediência, mesmo quando não entendemos tudo. Às vezes você não está entendendo por que Deus está falando tal coisa. Apenas recebe. Apenas fala: Senhor, se o Senhor entende que eu preciso disso, é isso. Nenhum filho quer apanhar de pai e mãe, mas às vezes eles estão merecendo, sim ou não? Quando o chamado de Jesus te confronta, você fica ou desiste? Sua fé precisa ser mais forte do que seu conforto. Porque tem palavra que mexe com a gente. Lembra quando eu falo que a doutora Edmeia Williams pregou e na pregação ela foi lá e falou: seu filho, sua filha, por mais bonitinho, pequenininho, bebezinho que seja, é um pecador e uma pecadora. Eu fiquei tinindo com ela, chamando meu filho, que era pequenininho, bonitinho, de pecador. E aí ela, ao decorrer da mensagem, eu fui abrindo meu coração, falei assim: mas já estou aqui mesmo? Então fala comigo aí que eu estou precisando. E Deus me mostrou realmente que eu precisava cercar o meu filho, a minha família, para que o pecado não tomasse lugar neles, para que fizesse o que ele sabe fazer. Então, quando você abre o coração, e depois eu me tornei, no bom sentido, fã dessa irmã. Nós temos uma Edmeia agora aqui, né? Estou pagando uma oferta caríssima aqui, quarta-feira. Edmeia Williams Cláudia Farias. Vamos lá. Jesus conhece os corações dos que o seguem. Isso eu fico com medo. Jesus sabia que muitos o seguiam por interesse, mas não estavam prontos para crer na verdade. Tem gente que gosta com o que você tem para oferecer, mas quando você fala a verdade, a pessoa não gosta. E realmente a verdade é difícil você ouvir a verdade. Tem que perder a barriga. Ah, eu não gosto não. A pastora fala: está comendo isso aí? A pastora é fiscal de prato. Um dia eu fui comer um torresmo, eu comprei 2 torresmos. 2. Mas só um pedacinho, só para sentir assim. 2. Olha a barriga. Tu tá comendo um negócio, irmão. E a pessoa ali te agorando, irmão. É bom. Mas ela tá errada? Mas é difícil, não é? É sobre isso. Porque ela me ama, ela quer o meu bem, e não é sobre estética. Porque quem casou com essa cara aqui não vai encarar uma barriga. Não é sobre estética, é sobre saúde, é sobre cuidado. Nem sempre eu vou dizer o que você quer ouvir. Nem sempre a palavra vai ser para o teu conforto. Vai ser para o confronto. E aí, só Jesus tem palavra. Ele conhece o coração. Uma pergunta para vocês: você está seguindo Jesus por interesse ou porque ele é o seu Senhor e te manda? Reflita sobre a motivação do seu coração. Porque se você tiver com a motivação errada, eu estou aqui e o pastor não está orando por bênção.
O pastor não está mandando ir lá na frente tocar ali na gente com óleo ungido. Ei, eu aprendi que mais poderoso na terra é a palavra. O mundo foi feito pela palavra, Jesus é a palavra é lâmpada, luz. A coisa mais poderosa não é o ato espiritual, nós fazemos aqui, porque é sobre o ser humano. O ser humano tem essa necessidade de ter que vir, de ter que sair, é importante tocar em alguma coisa, tem que ter um negocinho ungido, irmão, tem que ter. Para quê? Para que a pessoa sinta ali a fé palpável, e está tudo bem, é sobre o ser humano. Mas Deus não precisa de nada disso para agir na tua vida, não. Basta uma palavra. Olha o que aquela mulher falou para Jesus. Dá só uma... O homem falou a mesma coisa que aquela mulher veio pedir pelo filho. O rapaz falou, né? O centurião. Falou assim, eu tenho homens ao meu comando, uma palavra eles me obedecem. Basta uma palavra tua, Jesus. Meu filho vai ser curado. Aí ele falou assim, vá, o seu filho está curado, pode ir. Chegou lá, o menino estava curado. Vocês estão entendendo isso? Uma palavra. Jesus nem foi lá, ele só liberou uma palavra. Ei, uma palavra que você ouve nesse altar pode mudar a sua vida. Pode trazer uma bênção. Como eu já vi, gente, se vocês soubessem o quanto de bênção tem vindo de palavras. Já teve gente sendo curada aqui por causa da pregação do bálsamo de Gileade. Com exame. Você tem noção? Vários casos aqui. Palavra. Vários. A irmã Andréia, mãe do irmão Milese. A igreja orando, a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, Pedro, aí, só Jesus tem palavra de vida eterna. Gente, tem palavra em todo lugar. Mas só Jesus tem palavra de vida eterna. Sabe o que significa isso? Palavra de salvação. Palavra, qualquer lugar vai ter palavra. Mas tem que ver se tem palavra de salvação, palavra de vida eterna. É guardar a coroa, é permanecer firme para realmente chegar no último dia. E aí, indo para o fim, Pedro reconheceu, olha que lindo, que não há vida fora de Jesus. Jesus é a palavra, tá, gente? Não há vida cristã fora da palavra. Não há. O que o diabo mais tem feito nas igrejas, de um modo geral, e tenta fazer com a nossa, é tirar a palavra. Tem muita coisa, tem tudo do bom e do melhor, de qualidade top, padrão FIFA. Mas a palavra cada vez mais está ficando comprometida. É cada palavra maluca, louca. Basta você dar um clique no YouTube, você vai ver umas pregações, umas coisas. É tudo palavra, tá? Eles usam a palavra. Mas não é a palavra de Jesus. Tem um pastor tarólogo. E ele dá consulta para pastores que vão lá nele. E ele é pastor, ele fala de Deus, ele fala de Jesus, ele fala de todo mundo. Mas é uma palavra estranha, é um ensinamento estranho, são os exemplos estranhos. Então, não existe verdade fora da palavra. Permaneça nela, mesmo quando não fizer sentido para a sua carne. A sua carne ela vai rejeitar a verdade, ela vai rejeitar a palavra. Mas mesmo se não fizer sentido, se eu entendo, Jesus aqui ensinando, falando, amando, fazendo de tudo, por causa de uma palavra dele, os discípulos deixaram. Mas os 12 discípulos falam de intimidade, de fidelidade, de lealdade, de honra. Eles não arredaram o pé. E aí o porta-voz, como sempre, Pedro, falou, não, estamos aqui e sabemos quem é o Senhor. E aí, no quarto e último ponto, permanecer quando alguns discípulos decidem retroceder. Muitos voltam atrás, mas os 12 ficam. Permanecer fiel quando alguns desistem mostra que seu relacionamento com Deus é real. Seu relacionamento não é com pessoas. Seu relacionamento é com Deus. Isso mostra quem realmente se baseia, né, por pessoas ou se baseia por Deus. Se eu fosse basear a minha vida por pessoas, eu estava no mundo não acreditando no ser humano, fazendo coisas horríveis, com raiva no coração. Mas o meu relacionamento horizontal é com vocês. Mas eu tenho um relacionamento vertical com Deus.
Guardem essa frase que Deus me ensinou há 30 anos atrás. Aprenda, Ney, a separar os evangélicos do evangelho. Os evangélicos erram. O meu evangelho nunca erra. Qual foi o dia que essa palavra errou comigo? Nunca. Qual foi o dia que Jesus me abandonou? Nunca. Então eu tenho isso estabelecido dentro de mim. Então não é sobre pessoas, é sobre Ele. E eu fecho dizendo que quem fica é quem deseja profundamente a transformação verdadeira. A sua permanência em Jesus revela maturidade e força da sua fé. A sua fé, a gente canta, gente, cuidado com isso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele é o sim e o amém. Somente ele, dele e mais é mesmo. E se ninguém te fizer o mal? E se alguém te machucar? E se pessoas, situações, circunstâncias... A gente declara coisas que a gente não tem noção do que está falando. Ei, tu és o sim, o amém. É o Senhor que dá a última palavra, é o Senhor que faz. O Senhor está no início, no meio e no fim. Então eu estou no meio. Vamos embora. E aqueles que entendem isso, falam isso aí. E por fim, hoje, Jesus continua perguntando: e vocês? Também? E aí essa pergunta é individual. A resposta também é individual. Mas a sua resposta revelará suas verdadeiras intenções. Gente, isso é muito tremendo. As pessoas, elas se unem a um líder pelo diferencial e pela referência que ele é. E principalmente quando ele tem palavra, quando ele tem... pessoas já sempre falaram para mim, né, principalmente culto de quarta-feira, se prepara, irmã Cláudia, até já teve isso com a irmã Cláudia. O que o irmão Irineu declarou para a irmã Cláudia aqui numa quarta-feira? Quem estava aqui para ver? Nossa, que mente, que Deus abençoe sua mente. Ele admirou-se dos ensinamentos que a irmã Cláudia estava falando. Eu já passei por isso há 30 anos. Pessoas que não faltavam um culto de quarta-feira ali, não, amo quando você está ensinando e tal. Bastou uma palavra fora do que aquela pessoa gostaria de receber. E o culto de quarta-feira já não tem mais valor para aquela pessoa. Estou dando um exemplo para vocês. Isso é muito sério. Porque então não era sobre o culto, não era sobre o estudo, era sobre a estrela, era sobre a persona do pastor. Se o pastor me desagrada, então eu nem venho mais nesse culto. Não é sobre isso. Eu prefiro que a pessoa nem venha no culto, porque o culto, vocês já pararam para pensar o que significa a palavra culto? É você cultuar uma divindade. É você estar aqui sentado como uma criança. Lindo isso. Para ouvir alguém falar, ensinar, admoestar, exortar, mostrar a diferença. E você sentar e falar: meu Deus, é isso. A vida é isso. Senhor, me ensina isso. Senhor, me dá essa maturidade. Quando eu olho para isso, eu quero ser como os 12. Eu quero ser como os 12. Irmão, para eu sair de um lugar só você me expulsar. Pode estar ruim, está quebrando, pau está quebrando. Ei, posso falar uma coisa para vocês? Vocês não sabem o que é apanhar. Vocês não sabem, não, irmão. Quase 20 anos. Tal, pressão, pá.
Só saio porque me arrancaram. Não saia não. Não saia não. Sabe por quê? O que Deus estava fazendo na minha vida? Não tem nada a ver. Ei, então faz o seguinte, sai do mundo. A política está como você... Gente, a gente não fala de política aqui não, mas tem coisa que é agoniante. Pô, não vou falar não. Falo ou não falo? O cara... Ai, meu Deus do céu, o cara roubou. A cara dele, eu sei que você gosta talvez dele, mas a cara dele é de 7'1", o olho, a voz, o trejeito. O Zezinho tá colado nele, Zé, colado nele. O cara nunca botou uma tornozeleira, nem tornozeleira. O outro lá também não é muito bom, não. Não presta muito, não. Mas os piores é o melhor. Mal ou bem, né? Cara, que isso, gente? Gente, eu não estou nem acompanhando nada, não, mas eu vi uma reportagem, eu não acreditei. Eu não consegui acreditar. Vocês estão entendendo sobre isso? Como o mundo está? Aí, o povo do errado está tudo tirando onda, está bem. E o povo que está tentando preservar famílias e tal, está se lascando. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou sair do mundo, vou pular. A Terra é plana? A Terra é plana? Eu vou pular no final. Vou lá para a Antártida e vou pular. No fim do mundo. Meu irmão, eu vou permanecer, vou fazer o que é certo, vou pleitear pela minha vida, pela minha salvação, pela minha família e vou continuar. Eu vou sair do mundo porque o povo está errando? Você vai pedir demissão do teu trabalho porque está todo mundo errando lá? Faça você o que é certo. É sobre isso. Mude você o ambiente. Seja luz, seja sal. Imagine, você bota o sal no arroz, ele fala, é muito arroz, estou saindo. Quem é sal, fica e faz a diferença. A palavra nos chama de sal. Sal, aonde tem sal, tu percebe que tem sal. Sim ou não? Ontem tinha um negócio aí que estava salgado. Tô brincando. Eu comi bastante coisa, não achei nada salgado. Escute isso e eu fecho com isso. Não é sobre pessoas, é sobre nós e a palavra. E não é nem mais sobre nós e a palavra. Eu estou aprendendo as minhas lições. Quando Deus me mostrou esse texto, posso confessar um pecado para vocês, sim ou não? Eu nunca li esse texto. Eu não sabia que tinha tido essa treta de Jesus, o povo não gostar, daí meteu o pé e voltar. Nunca tinha visto. Eu preguei sobre isso aqui em quase 10 anos? Nunca, porque eu nunca tinha visto. Aí agora que eu marquei aqui, cheio de vergonha. E olha que eu já li isso muito. Passou batida, não percebi, não vi que teve uma treta. Então quando eu olho para isso, eu vejo que é sobre mim, sobre a minha postura, sobre a palavra. O pastor está falando de. Eu estou falando a palavra. O diabo foi confrontado com a palavra. Quem quiser pegar a migalha que cai da mesa, quem já leu esse texto na Bíblia? Quem quiser que pegue. Mas aqui eu estou afirmando para Satanás que eu vou permanecer na palavra. Acabou. Então, em nome de Jesus, irmãos, que possamos responder como Pedro. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Se você tem vivido apenas por interesse no que eu posso lhe dar, eu peço que você saia hoje, porque eu não tenho nada para te dar. Te dou abraço, um pouco de carinho. Eu quero dizer para vocês, eu me esforço, porque eu tenho dificuldade de abraçar, tenho dificuldade de amar, tenho dificuldade de me relacionar. Se eu pudesse, ficava em casa. Eu sou daqueles de ficar em casa e não falar com ninguém. Mas tudo que você conhece de mim foi Deus que me deu depois de muito eu pedir para Ele. Abraçar, me preocupar,
me conectar. Foi Deus que me deu. Eu lembro que quando o irmão Eduardo, numa reunião ministerial, a sala lá cheia de gente do ministério, o irmão Eduardo que está aqui, ele falou que quando ele veio para essa igreja, ele fez uma oração, acredito que foi em pensamento para Deus, que se fosse de Deus, dele estar nesse lugar, de permanecer nesse lugar, o pastor da igreja, que ele não conhecia, iria dar um abraço nele. Eu não sabia, foi um pensamento, uma oração dele com Deus. No final do culto, aquele Deus que me ensinou a abraçar, aquele Deus que me ensinou a me preocupar, que me ensinou a amar, porque eu não sei nem amar, eu não amo nem a mim se não for Deus, me fez ir até ele, apertar a mão dele e dar um abraço nele. Então, escute isso. Eu nunca vou substituir Deus na sua vida. Eu não consigo estar com você em todos os tempos, todos os momentos. Eu não consigo te acompanhar, mas eu consigo te ensinar o caminho de como fazer isso. Eu passo situações na minha vida que vocês também não podem me ajudar. E está tudo bem. Quando a pastora teve uma situação, quando minha filha teve outra situação, só eu e Deus. Paulo Gabriel para me ajudar no suporte, e às vezes ele também está malzinho. Só eu e Deus. E eu não fico chateado com vocês. E eu não merço vocês pelo que vocês podem me dar. Eu merço vocês pela alegria que eu tenho de estar aqui com vocês. Eu não sei se você já percebeu, e quem observa já observou, já percebeu. Eu fico alegre. Posso estar cansado, pode estar do jeito que for. Eu chego aqui, não tem como explicar. Vocês me motivam a permanecer, porque eu sei que muitos aqui passam por problemas piores que os meus. Tem uma pessoa que está entre nós que teve, em nome de Jesus, vou falar no passado, uma das piores doenças para a atualidade. E essa pessoa não desistiu. E essa pessoa vem estar aqui. E essa pessoa acreditou na palavra de Deus que está na minha vida, e essa pessoa está aqui. Então, quando eu olho para isso, eu falo, eu não posso desistir. Eu preciso permanecer. Que nesta manhã, e espero que você possa estar à noite, porque à noite Deus me deu uma palavra, porque eu vou pregar a palavra. E eu vou ensinar para vocês. Lembra da série? Nós vamos fazer a série de ensinamento. A fidelidade de Deus permanece. Teu pai, tua mãe pode te abandonar. Amigos vão te abandonar. Pessoas, é natural. Infelizmente, isso acontece. Mas o teu Deus, nós cantamos aqui, Ele é fiel. Eu e a pastora, quando a gente escrevia a carta um para o outro, todas as cartas, lá no final tem assim, Deus é fiel. E quando a gente falava que Deus era fiel, era naquela época que parecia que nem existia Deus na nossa vida. De tanta derrota, de tanta situação difícil. E a gente assinava dizendo, Deus é fiel. Nunca mais eu coloquei isso em nada, assim, só uma coisa ou outra, mas eu não boto mais. Sabe por quê? Porque já está em mim, entranhado, que Deus é fiel. E é esse Deus que está na sua vida para te honrar. Fique de pé, em nome de Jesus. Hoje à noite, Deus tem um complemento desta palavra para a tua vida. E olha, eu agradeço de coração, né, o carinho, a preocupação de vocês, algumas pessoas essa semana preocupados, né, aquele jeitinho carinhoso, amável, né? Mas fiquem em paz. Mantenham o foco em Cristo, a hombridade, a honra, a lealdade, a gratidão. Eu sou muito grato por cada um de vocês. De verdade. Vocês pensam que eu é que faço a pastora, mas na verdade,
Vocês fazem muito mais por nós do que nós por vocês. Por mais que a gente doe a nossa vida, atendimento, correria, não é fácil, irmãos. A gente tem prazer de ver a agenda cheia, né, pastora? Tem dia que são vários atendimentos, a gente está atendendo quase que a semana inteira, com exceção da segunda. E aí, para nós, a gente está retribuindo o que vocês são e representam para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gratidão é muito grande pela vida de vocês. Mas a gente olha e vê Deus nos amando tanto que colocou vocês para nos abençoar. Então, mesmo que aconteça alguma coisa, Deus, que comanda tudo, permanece fiel. Ele permanece na posição. Não importa o que está acontecendo na sua vida, permaneça na posição, porque Deus permanece na posição. Deus permanece fiel. Ainda que pessoas sejam infiéis, ainda que a pessoa seja ingrata, ainda que a pessoa haja, e está tudo bem. Permaneça. Olha, existe uma coisa linda. Você vê Deus te conduzindo e te levando. Você vai ver. Deus vai honrar cada um de vocês aqui. Nas suas lutas, nas suas tribulações, você vai crescer. Você vai crescer. Você pode ter certeza. Você está dentro de um lugar que é fruto disso. Você é fruto disso. De todas as pancadas, de todas as situações que acontecem, gente. O hospital é lugar de gente vomitar, de passar mal, de criar um mal-estar coletivo. E o doente não tem culpa de vomitar, de errar. A gente entende. Mas em todas essas coisas, para mim, eu não sei para você, nós nunca paramos de crescer. Cadeiras, piso, púlpito. Esse púlpito aqui, que o púlpito da IBD era o daqui. Aí nós temos esse púlpitozinho. Para muitos não é muita coisa não, mas para mim isso aqui é a glória de Deus. A salva que Deus abençoou a gente, que era um negocinho daqueles de 1910, de bota ali dentro da... Agora não, é uma salva de acrílico. Aquilo é caro, irmão. É. Tal, pintadinha, bonitinha. Deus trouxe pessoas que têm tido um carinho de deixar tudo bonitinho. Olha que bonito, olha aquela porta ali que chique. Olha aí, olha aqui. Era um teclado, agora é um piano digital. Eu jamais teria dinheiro para comprar aquilo ali como pastor. Mas nós plantamos na vida do jovem e ele agora planta na vida da igreja, nos dando qualidade. Vocês estão entendendo como funciona? Só crescendo, crescendo. E não vamos parar de crescer. Mas crescer na... Feche os teus olhos, eu quero orar e abençoar a tua vida, a tua casa. Eu não sei o que você está passando, não. Se te machucaram, te feriram, te magoaram, ou você está passando por uma fase difícil, indecisiva, sua mente está perturbada, conturbada. Eu não sei o que você está passando. Mas vamos unir a nossa fé, a nossa energia, e como autoridade de Deus, que Deus permite que a gente também passe pelas questões para ter autoridade no falar. Porque seria muito bom se eu não sofresse. Aí eu não vou saber o que é sofrimento. Sabe por que Jesus foi traído e passou por várias situações? Para ele entender quando acontece com você. Então, se for enfermidade, nós vamos orar para que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Se o diabo está agindo na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, na vida dos seus filhos, nós vamos orar e vamos declarar que o nosso Deus, ele é fiel. Entrega a tua mente ao Senhor, ele vai renovar a sua mente, o seu sangue, o seu corpo, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concedeu, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma manhã na tua presença. Continua cuidando de nós, porque o Senhor é um Deus fiel. Eu não posso nunca, e nenhuma pessoa aqui pode dizer que o Senhor não é fiel. Passamos por situações na nossa vida, mas o Senhor nunca nos entristeceu.
Quando o Senhor levou a minha mãe, eu fiquei triste. Mas foi o melhor que o Senhor fez por ela. E por nós também. Então, como diz a tua palavra, a tristeza que vem de Deus opera para a vida. Recebemos essa vida do Senhor. Eu abençoo cada mente aqui. Tira tudo aquilo que não provém de ti, pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamento de morte, pensamento de depressão, pensamento de suicídio, pensamentos, Pai, que tem levado essa pessoa a tomar decisões erradas e que vão trazer consequências terríveis sobre a vida delas. Eu quero abençoar cada mente, cada corpo aqui. Que o teu sangue nos cubra, nos blinde de toda a maldade, de toda a inveja, de toda a intenção ruim. Blinda as nossas famílias, Deus. Nos dá força, nos dá saúde, nos dá vigor, renova. A tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fortalece o teu povo. Fortalece a mente, o corpo, a alma, os ossos. Visita as pessoas que estão enfermas. Espírito Santo toca com um toque de cura. Visita a irmã Marlene. Visita, Senhor, os amigos e familiares que estão nos hospitais. Visita, Senhor, a mente, o corpo, a alma e espírito de cada família aqui representada. Repreendemos toda a ação do inimigo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a tua igreja. Abençoamos a todos aqueles que ainda não entenderam essa verdade. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Liberamos no mundo espiritual, assim como Jesus fez. Pai, perdoa-os. Eles não têm noção do que estão fazendo. Então, nesta manhã, como um marco espiritual, nós liberamos, nós amamos, nós perdoamos e pedimos perdão no mundo espiritual por ações, atitudes, palavras, pensamentos e comportamentos que não estão na tua palavra. Nos perdoa e nos lava com o teu sangue. Te oramos assim, crendo na vitória, crendo na conquista, crendo na saúde, crendo na cura, crendo na restauração, crendo na reconciliação, crendo, Senhor, naquilo que o Senhor fará. Mas, acima de tudo, te agradecemos por tudo que o Senhor é. O Senhor é e sempre será o nosso Deus fiel. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora, essa que nos salvou, sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os teus planos. Que estas bênçãos sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva. E sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém. Vá em paz.